Olá, queridas mães, sejam todas bem-vindas no meu canal, Viviane Casarim, e vamos ter mais um Conhecendo Beata Conchita. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que transforma todos os corações, principalmente dos sacerdotes, que é um desejo tão grande do coração de Jesus. Vamos fazer uma série de várias formações referente ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo e a cruz e Maria são os três pilares da Beata Conchita, né? Se nós observarmos a cruz aqui do lado, né, no slide, você vai ver, em cima tem o Espírito Santo. O Espírito Santo que ele está refletindo sobre a cruz. Aí temos o coração chagado de Jesus pela lança em fogo e a cruz. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o Espírito Santo. Então, o Senhor, ele revela à Beata Conchita a identidade pessoal do Espírito Santo, que é o amor no coração da Trindade. Sua missão na Terra é conduzir as almas à casa do amor, por isso, da necessidade do seu reinado e a urgência de uma renovação de seu culto. Há uma riqueza que não foi explorada ou apreciada. É um tesouro escondido. O desejo urgente de Deus para nós é que estejamos abertos ao Espírito Santo, almas abertas à ação e às monções do Espírito. Tal como a Santíssima Virgem Maria foi dócil ao Espírito, a ponto de se operar nela a maravilhosa obra da encarnação. Tal deve ser a alma de cada fiel, que se aproxima dele, do coração de Maria, cheio do Espírito Santo. Procedeu o coração de Jesus, templo do Espírito Consolador. Dois corações tão parecidos, que deliciosa intimidade entre o Espírito Santo, Jesus e Maria. Meditemos, pois, nesse fruto precioso, não só de Maria, mas em Maria, a cheia de graça, e também portadora do autor da graça, que quis ser seu por intermédio do Espírito Santo. Jesus pede então à Beata Conchita a estarmos atentos. O Espírito Santo não é amado e nem honrado, e exclama, mal é conhecido. Já é tempo de o Espírito Santo reinar dentro de cada coração, em todas as artérias da Igreja. Então, florescerá o amor que transformará o mundo. A Igreja necessita de um novo Pentecostes. Esse era o grito de Jesus no coração da Beata Conchita. Jesus diz, continuemos então, né? Jesus diz à Beata Conchita, faz necessário um motor indispensável e poderoso para esse fim, o Espírito Santo. Só ele, unicamente ele pode renovar a face da terra e unir os corações com o Verbo, pois ele é o laço inefável do amor entre o Pai e o Filho. É ele quem unifica a Igreja, porque unifica a Trindade no amor é o que simplifica, porque é unidade por essência e é unidade porque é amor. O amor é o único que une, que simplifica, que reconcilia, que abraça, que estreita os vínculos e os corações. Ele é a luz das inteligências e o fogo dos corações. Se há tibieza, se há frio, se há fraqueza e tantos males que afligem o mundo espiritual, é porque não se reconhece o Espírito Santo. Sua missão no céu é sua vida, seu ser é o amor. Sua missão na terra, levar as almas a este centro do amor que é Deus. O amor, portanto, é o motor da Igreja e dos sacramentos. É o amor que gera os sacerdotes no Pai,
porque toda a Trindade é uma única essência e vontade sem princípio. O amor forma os sacerdotes, porque foram gerados desde a eternidade no entendimento do Pai. Nasceram pelos impulsos das batidas amorosas e dolorosas do meu coração na cruz e foram consumadas no princípio e no fim pelo amor. Jesus diz a Beata Conchita: somente o Espírito Santo torna santos os sacerdotes. Somente o Divino Espírito os eleva no terreno ao divino. Somente ele é capaz, com seu sopro, de impulsionar as almas sacerdotais ao heróico, ao sublime de sua vocação. Ele é o eterno laço, indeleitável e puro, que une eternamente a Trindade e o laço, a corrente doce e amorosa, que deve unir suavemente todos os sacerdotes a mim, para preencher esse desejo infinito de meu Pai e a unidade da Trindade, por este perfeito meio, o Espírito Santo. Olha quantas coisas, minhas irmãs, que Jesus vem falar a Beata Conchita referente ao Espírito Santo, a importância do Espírito Santo, né? E Jesus vem falando. Como anseio o perfeito e reinado do Espírito Santo no coração dos meus sacerdotes. Esse reinado interior nas almas deles, onde tem o lugar e sua morada, e se não um outro eu, meus sacerdotes, devem ter o mesmo Espírito que tenho, o Espírito Santo. Então, Jesus também, ele vai colocando para a Beata Conchita aquilo que são as suas inspirações interiores, né? Jesus também tem sentimentos, Jesus também tem desejos, e é um desejo do coração de Jesus, é um sentimento dele. Ele deseja permanecer unido aos sacerdotes e unido a ele através do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que une o sacerdote a Jesus. É o Espírito Santo que naquela hora, quando o padre, né, ele impõe as mãos para a consagração da Eucaristia, ele pede ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sempre que vai unindo o sacerdote, que vai unindo a igreja, que vai unindo os irmãos, e como ele é importante, como ele é necessário. Jesus vai falando do desejo do seu coração a respeito do Espírito Santo e revelando a ela sobre essa terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que os bispos e os sacerdotes recorram ao Espírito Santo com cada vez mais assiduidade e amor, e ele será uma luz, seu norte, seu guia, para levá-los à unidade. Quero um só apostolado e minha igreja, uma só fé, uma só verdade, um só fim num vínculo de caridade que estreita e unifica. O mesmo vínculo que forma a unidade através do amor, o Espírito Santo. Um só, Jesus, Deus homem, que os aquece a um fim, meu Pai, indo a ele pelo Espírito Santo e por Maria. Então, o desejo de Jesus é que realmente esses sacerdotes, né, os bispos, recorram ao Espírito Santo. Diga ao Papa que é minha vontade que em todo o mundo cristão seja aclamado o Espírito Santo, implorando a paz e seu reinado nos corações. Somente esse Espírito Santo pode renovar a face da terra e trazer luz, união e clareza aos corações. O mundo está afundado porque se afastou do Espírito Santo, e todos os males que o afligem têm sua origem nisso. Aqui está o remédio, porque ele é o conciliador com excelência, porque é caridade, porque é amor incriado e eterno,
que o mundo inteiro recorra ao Espírito Santo, pois chegou o tempo do seu reinado, e esta última etapa do mundo pertence a ele, muito especialmente para ser honrado e exaltado. Então, Jesus está falando a Beata Conchita, né? Que o remédio para um mundo que está afundado é o Espírito Santo. Clamemos eles, né? Clamemos ele, né? A ele toda a graça, né? Que ele seja mesmo esse canal de luz, esse canal de graça, né? Que une, que traz luz, que traz amor, que traz clareza aos corações. Que a igreja o pregue, que as almas o amem, que o mundo inteiro lhe consagre e a paz chegará, juntamente com uma reação moral e espiritual maior que o mal que aflige a terra. Então, queridas, olha que bonito, né? Isso aqui é uma promessa de Jesus. Uma promessa de Jesus, a Beata Conchita, olha. Consagre, né, a ele e chegará a paz, né? Então, a importância também da consagração nossa ao Espírito Santo. Consagrar a igreja, consagrar os sacerdotes ao Espírito Santo. Jesus fala a Beata Conchita, né? Seja chamado o mais rápido possível. Como? Através de orações, de penitências, de lágrimas, suspirando por sua vinda. E virá, eu o enviarei outra vez, de uma maneira patente em seus efeitos, que assombrará e impulsionará a igreja a grandes triunfos. Então, Jesus pede a Beata Conchita que ela consagre, que ela peça, mas ele dá um caminho. Qual o caminho que ele fala para que o Espírito Santo venha? Através, e venha mais rápido, né? Ele fala assim, ó, o mais rápido possível. Qual é esse caminho? A oração, a penitência e as lágrimas que suspiram por sua vinda. Então, Jesus, ele fala, peça esse Espírito Santo, só que ele dá um caminho, e o caminho é através da oração, da penitência e das lágrimas, ou seja, as lágrimas é o arrependimento, é se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar de Jesus, que o coração dele arde, sofre pela humanidade que rejeita todas as graças que Deus quer dar, né? Que Jesus quer dar, né? Então ele fala, eu estou dando. Então a gente tem que cumprir essa ordem de Jesus, né? Jesus, principalmente nós que somos mães. Então, como nós vamos pedir esse Espírito Santo de forma rápida para os nossos filhos espirituais? Através da oração, da penitência e das lágrimas, ou seja, se arrepender, né, se chorar os nossos pecados, chorar os pecados dos sacerdotes, chorar os pecados da igreja, assim como Maria, né? E ele virá. Peça esta resposta, este novo Pentecostes, de que minha igreja precisa, sacerdotes santos pelo Espírito Santo. Então, como os sacerdotes vão se santificar? Pelo Espírito Santo. O mundo está afundado porque falta sacerdotes de fé que o retirem do abismo e que se encontra, sacerdotes de luz para iluminar os caminhos do bem, sacerdotes puros para remover tantos corações da lama, sacerdotes de fogo para encher com amor divino o universo inteiro. Olha a importância do sacerdote. Minhas irmãs, Jesus fala, falta sacerdotes de fé que o retire do abismo, da falta de esperança, né? De se perderem, né? As suas ovelhas se perdem porque não tem pastor,
né? Porque o pastor não rebanha as suas ovelhas. Então, essa necessidade, né, de nós como mães estar atenta a esse apelo do coração de Jesus, principalmente para os sacerdotes, e como ele é importante na nossa vida, porque é ele que cuida e dirige as nossas almas através dos sacramentos, através da direção espiritual, né? Tantas graças que o sacerdote traz para toda a igreja. Clame ao céu, Jesus fala, Beata Conchita. Ofereça ao Verbo para que todas as coisas sejam restauradas em mim pelo Espírito Santo. Quero voltar ao mundo em meus sacerdotes. Quero renovar o mundo das almas, manifestando-me em meus sacerdotes. Quero dar um forte impulso à minha igreja, infundindo-lhe um novo Pentecostes, o Espírito Santo em meus sacerdotes. Para alcançar o que peço, todos os sacerdotes devem fazer uma consagração ao Espírito Santo, pedindo-lhe, por intercessão de Maria, que venha a eles um novo Pentecostes, para que os purifique, os enamore, os possua, os unifique, santifique e transforme em mim. No final desse vídeo tem a oração da Beata Conchita, que ela fez, o ato de consagração. Então, Jesus, né, ela que primeiro faz para Jesus, porque ela era uma alma sacerdotal, então ela por primeiro fez essa consagração, e depois ela escreve, e Jesus pede para ela, para que os sacerdotes também possam fazer, inclusive a ordem, né, que junto com ela o padre Félix fundou, os missionários do Espírito Santo, eles fazem esse caminho, né, de consagração, mas não só a eles, mas todos os sacerdotes. Jesus pede a Beata Conchita para que ela propague essa consagração. Tu incendiarás o mundo com o fogo do Espírito, e assim como no cenáculo desceu o Espírito Santo, almas santas se agruparão em torno de Maria, clamando com gemidos de suas orações, seu amor e seus sacrifícios, que não cesse a oração de teu coração ao Pai, implorando-lhes para apressar a vinda do Espírito Santo. Então, através das nossas orações, do nosso amor a Jesus, dos nossos sacrifícios, nós temos que pedir todos os dias para que apresse a vinda do Espírito Santo, né? Conchita oferece a sua vida em expiação por suas fraquezas e para obter-lhes as graças de uma eminente santidade. Vê, sofre e silencia. Constantemente se imola como vítima pela igreja e, sobretudo, pelos sacerdotes. Ela foi escolhida por Deus para comunicar à igreja uma mensagem de grande importância, um chamado à santidade sacerdotal, que é a única solução para a atual crise da igreja. Então, veja a importância de nós mães também se tornar essas almas sacerdotais, ou seja, que se sacrifique por amor, no amor, através do Espírito Santo e em Maria. Ao enviar um segundo Pentecostes ao mundo, quero que ele arda, que se limpe, ilumine, incendeie e purifique com a luz e o fogo do Espírito Santo. A última etapa do mundo deve ser marcada especialmente pela efusão do Espírito Santo. Ele deseja reinar nos corações e no mundo de mim, embora sua glória seja a de toda a Trindade. Portanto, a ação desse Espírito não é exterior nem intermitente, senão íntima e constante,
realiza seu ideal e entra nas profundezas das almas, penetrando em seus íntimos seios, fazendo delas sua obra magnífica e sua morada permanente. Então, aqui a gente iniciou a primeira etapa, né? A gente vai ter várias formações falando justamente sobre a verdadeira devoção ao Espírito Santo, né? Que Jesus pedia a Beata Contita para propagar, né? E se vocês olharem mais para frente nos slides, tem várias orações e principalmente a consagração. Jesus pede também sobre a Eucaristia. Então, toda a Eucaristia, principalmente no domingo, nós temos que ofertar pelo Espírito Santo as Eucaristias para dar força e santidade aos nossos queridos sacerdotes. Tá bom? Espero que vocês gostem dessa formação e vai ter outras semana que vem, se Deus quiser, para que a gente possa continuar esse itinerário conhecendo Beata Contita.